Meus amados irmãos, queridas irmãs, vocês que estão acompanhando a campanha desde o princípio, quando nós começamos com a campanha Quebra de Maldições, agora estamos na campanha Batalha Espiritual e a terceira campanha será campanha de libertação. Veja bem que eu falei sobre demônios territoriais, um assunto realmente muito interessante para nós. Veja bem, a Galileia, a região da Galileia em Israel, nos tempos de Jesus Cristo, era um território infestado de demônios. E Jesus teve muito trabalho libertando diversas pessoas vítimas de possessão. A Palestina toda vivia um tempo de opressão sob o domínio romano, em meio a ódio, a intestinos cheios de mágoa, cheios de alimentação, de fome, de dor, de rancores, de morte, traições, desconfiança, idolatria. Era uma selvageria sem igual, atraindo para este lugar todo tipo de maldade do plano oculto. E narra a história de uma mulher que tinha um demônio alojado em sua coluna. Por isso andava encurvada há mais de 18 anos. É uma passagem conhecida pelos leitores do Novo Testamento, mas alguns detalhes sempre passam despercebidos, impedindo maior compreensão do texto. Um exemplo que passa despercebido é que aquela cura, através da expulsão do demônio, da enfermidade, fora desejada por Jesus Cristo, porque ele sabia tratar-se de um espírito maligno. O texto mesmo informa as circunstâncias em que ocorreu o fato. Jesus ensinava na sinagoga num dia de sábado, dia em que era proibido curar, considerado um trabalho como qualquer outro. Mulheres não podiam frequentar a sinagoga, mas Jesus acaba vendo aquela mulher e a chama, declarando-lhes a cura. Na época, homens judeus não falavam com mulheres nas ruas, principalmente uma aleijada, desprezada pela sociedade, como que esquecida por Deus. O Mestre Jesus Cristo rompe o preconceito, porque este é também, ele estava rompendo o preconceito e destruindo a arte do diabo, a obra do diabo, através da qual estava ali naquele momento trazendo ódio ao povo, porque Jesus estava curando aquela pobre mulher. Pois é, o preconceito torna-se evidente quando o chefe da sinagoga, indignado pelo fato de Jesus repreender a multidão, ele era um religioso convencional, cego espiritualmente, incapaz de ter percebido que houvera no plano invisível uma terrível batalha entre as forças do bem e do mal, dando lugar à hipocrisia da tradição do judaísmo. Sem nenhum valor prático, Jesus estava enxergando o mundo sobrenatural. Sabia que estava num local infestado de entidades incorpóreas, ameaçadoras, prontas para matar, roubar e destruir. Ele precisava mostrar sua autoridade ao povo e aos demônios. E mudou a tradição religiosa da época, mandou as favas, tudo isso, e declarou a mulher livre da enfermidade daquele demônio. Ainda passou um sabão no principal da sinagoga por sua manifestação hipócrita, totalmente preconceituosa, um zelo desnecessário pela tradição judaica. Coisas muito vistas e apreciadas em algumas igrejas, até nos dias atuais. O texto vai nos dizer o motivo ou os motivos para os demônios terem se alojado naquela mulher. Era uma mulher religiosa, filha de Abraão, praticante do judaísmo, viu? Ela era uma religiosa e tinha práticas de conservação, ser uma conservadora. Assim mesmo, sofria nas garras da entidade espiritual maligna há quase 2 décadas. Deduz-se pelas evidências do texto que em alguns lugares e regiões inteiras os ataques dos demônios são mais constantes e mais severos. São espaços onde habitam em maior número e intensificam as ações com mais rigor, oprimindo pessoas. Isso normalmente acontece em locais em que se observam ódios mais acirrados, idolatria, contendas, pecados de toda natureza, falta de vida religiosa, consciente, afetiva, isenta de compromisso. Essas situações são potentes, são atrativas para os demônios. Os demônios gostam de ocupar territórios e se apossarem desses territórios das pessoas que estão nele. O território da religiosidade é muito ocupado pelos demônios e por tempo indefinido, viu? É um ambiente que escraviza homens e mulheres
e que mostram às pessoas que o pensamento deles são pensamentos que são mais valiosos do que o amor. No verso 16 do texto, Jesus faz uma revelação que resume todos os fatos que facilitavam a presença do demônio e há tanto tempo no corpo daquela mulher. Orgulho, soberba, autossuficiência, confiança em si mesmo, em questões espirituais, indiferença com o sofrimento humano, valorização dos animais mais do que as pessoas, verdadeiras portas abertas para a entrada de demônios liderados por Satanás. E Jesus esclarece: e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, desta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás a mantinha presa? As palavras-chave desta frase são prisão, sábado, filha de Abraão, Satanás, 18 anos. Era uma prisão espiritual, a qual muitos hoje estão submetidos, sem alento, sem esperança. E sábado era e continua sendo, para algumas facções cristãs, a menina dos olhos da religiosidade hipócrita praticada pelos judeus. A guarda do sábado estava acima do amor e da misericórdia, deixando-se o exercício da caridade, o atendimento às pessoas em segundo plano, muito aquém das convicções religiosas. Jesus desafia esse ranço de preconceito e coloca o ser humano acima de tudo. Filha de Abraão era sinônimo de judia nascida e criada na religião judaica, mas desconsiderada como participante da mesma fé. Ela necessitava de apoio, de compreensão, de um amor fraterno. Satanás estava contracenando com aquela mulher, levando ela à tristeza, à dor, ao sofrimento, e os religiosos colaborando com isso, dizendo que ela não era para ser curada no sábado. 18 anos é um espaço de tempo que delimita a prisão, a pena, a condenação imposta pelo diabo, só pelo prazer mórbido de ver pessoas sofrerem. Um tempo de ação permitida por Deus para mostrar a sua glória através de Jesus Cristo. 18 anos é uma eternidade para quem sofre, meus irmãos, mas os fariseus não estavam preocupados com isso. A guarda do sábado para eles era mais do que uma obrigação. Hoje nós podemos ver isso também, não é verdade? Muitas pessoas usam a religiosidade para distanciar outras pessoas do nosso próprio Deus. Nós temos que ter uma visão de reino de Deus para percebermos o quanto as pessoas vivem em sofrimento porque estão passando por essas situações. Quantas pessoas não têm vivendo em pleno sofrimento, sendo condenadas pelos olhares? Nós temos que ter cuidado, especialmente com a nossa vida espiritual, para não deixarmos que o inimigo nos use para a nossa própria destruição. Tem muita gente que trava batalhas espirituais, são vítimas das maldições hereditárias, porque vivem condenando, porque vivem apontando e não sabem que estão condenando a elas mesmas. Deus não gosta disso, irmãos. Deus gosta da simplicidade, do amor, da bondade. Aquelas pessoas que vivem a julgar estão praticando aquilo que não agrada o coração de Deus. Só Deus é o grande juiz e que faz julgamento com honestidade. Ele nunca erra em seus julgamentos porque ele sabe tudo e nada pode ser escondido dele. Os julgamentos de Deus são perfeitamente justos. Nós é que não devemos julgar os outros. Nós podemos errar em nossos julgamentos. Quando julgamos alguém, julgamos a nós mesmos. Mas, por outro lado, devemos julgar ações para fazer distinção entre o que é certo e o que é errado. Devemos sempre pedir a ajuda de Deus para fazer julgamentos justos com amor, compreendendo realmente se aquela pessoa a quem nós estamos julgando é digna de ser julgada ou de ser amada, absolvida. Temos que ter cuidado porque Deus não aprova essas coisas. Isso é importante saber. Deus não aprova. Jesus disse assim: com a medida que julgares, serás julgados. Ele estava dizendo, se você julgar, você também será julgado. Por isso atrai batalhas espirituais e maldições também, porque nós damos brecha e o nosso adversário está ao nosso redor, rugindo e buscando a quem possa tragar. É isso aí.
Vamos continuar com a nossa campanha, fazendo a vontade de Deus e fechando as brechas.